Dezembro 12, Amós 7, verso 1 a 9, verso 15. Foi isto que o Senhor soberano mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para os que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta, volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vá e profetize a meu povo Israel. Agora, portanto, ouça esta mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nessa cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida, e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras, e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei: ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito,
na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Beceba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Então viu o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeei o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a terra do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus animais os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidades sobre eles, e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se lamenta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seu alicerce sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Kir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações. Como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão para a espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados de terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Apocalipse 3, versos 7 a 22. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir.
Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para preservar eu e a protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas, porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, encontrarei e, juntos, faremos uma refeição com amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmos 131, versos 1 a 3. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Provérbios 29, verso 23. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra.